pessoal, bom dia. Tô parando aqui rapidinho para compartilhar com vocês, né? Já comecei com as minhas atividades de correção acadêmica, mas ainda tem uma palavra ardendo no meu coração, que foi sobre o dia de ontem, a pregação que teve sobre o livro de Esther, né? Já li esse livro algumas vezes, mas parando agora para ler, agora cedo, algumas coisas me chamaram a atenção. Eu gostaria de dividir com você. Vem comigo. No capítulo 2, a gente vai observar alguns detalhes, né, algumas características da rainha Esther, ou de Esther, ou de Hadassah, né? Primeiro, quem era ela, né? Que ela era de linhagem judia, né? Ela não tinha pai, ela não tinha mãe. Outra característica aqui, que ela era bela, né, de parecer, né? Ela era formosa para quem via ela, observava ela, né? E o seu tio adotou ela como filha, né? O seu tio a criou. Ou seja, Esther não era desamparada, né? Ela estava bem acolhida, criada por alguém. Outro detalhe do texto em si, né, é a questão do que o tio de Esther pede para ela, né, para que ela se mantesse, porque ela estava dentro de um outro quadro, de uma outra realidade, de uma outra linhagem. E Esther, então, ela se mantém como obediente à criação de seu tio, mesmo estando em outra terra. Ela lembra do que o tio havia pedido. Isso está no capítulo 20. Esther, porém, não declarava sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandato de Mardoqueu, como quando a criara. O detalhe aqui não é a questão dela ter falado ou não ter falado. A questão aqui é a obediência. Lembrar daquilo que havia sido pedido ou daquilo que tinha sido ensinado durante toda a sua trajetória. Porque muitas das vezes, quando nós estamos em outros ambientes, nós acabamos perdendo, né? Perdendo quem realmente nós somos ou quem nos estruturou a termos um bom comportamento, uma boa conduta, né? E Esther aqui, eu consigo enxergar nesse momento, nessa passagem, a questão da obediência de Esther, né? Como quando a criara, né? Nessa tradução aqui. Então, ela lembra da criação, ela lembra do que realmente havia sido alinhado com ela e de todos os ensinos que ela teve, tá? Dando sequência ainda nesse capítulo, que o livro é recheado de detalhes, a gente se depara aqui com a questão da fidelidade, né? Quando Mardoqueu descobre a conspiração contra o rei, né? E Mardoqueu, então, está sempre amparando Esther, sabe? Esther tem uma tutela, Esther tem um mediador, Esther tem alguém que a discipula, alguém que a orienta, né? E é Mardoqueu, aquele que a criou, aquele que a orientou, né? Então ela tinha um respeito, ela tinha uma fidelidade, ela tinha uma obediência e ela tinha uma raiz, sabe? Então ela sabia muito bem de onde ela saiu e ela sabia o que ela deveria continuar fazendo dentro da sua formação. E aí, quando Mardoqueu descobre essa conspiração, ele passa então para Esther. Esther, consequentemente, né, avisa o rei dessa situação e o rei tem como, né, mandar com que façam então a prisão dessas pessoas e eles acabam tendo que cumprir, né, aquilo que era determinado para quem conspirasse contra o rei. A gente vê aqui uma questão de fidelidade, a gente vê uma questão, né, da pessoa se manter fiel, né? Esther se mantinha dentro da posição no qual ela sempre foi orientada e ela se manteve fiel também. Só nesse capítulo 2 aqui, a gente consegue extrair várias questões para a nossa vida, tá? Existem, por exemplo, segredos e coisas que são reveladas para nós, que nós devemos ter muito cuidado com quem compartilhamos ou com quem falamos. Existem coisas que muitas das vezes Deus vai revelar para você e muitas vezes a gente recebe algo de Deus na nossa vida e a gente quer falar para todo mundo. A alegria vem, né? A empolgação vem, dependendo do temperamento principalmente. A pessoa quer logo, né, falar para todo mundo. Não, mas existem momentos que Deus quer te reservar. Que Deus quer aquele teu momento de você com Ele e esperar, como Eclesiastes fala, o tempo para que Ele cumpra o propósito que Ele tem sobre a sua vida. Esther aqui, ela estava
pronta para assumir um reino. Ela estava pronta, né? Estava a caminho para assumir uma grande responsabilidade. Só que nesse momento aqui, a gente vê também que há situações que se Esther não fique atenta, se Esther não lembra de quem a orientou, de quem a ensinou, Esther poderia ter se perdido no meio do caminho. Porém, só no capítulo 2 a gente encontra uma Esther que ela era amparada, era cuidada, por mais que não tivesse família, por mais que não tivesse, Deus sempre levanta um para cuidar da gente. Deus sempre usa pessoas para nos amparar, e isso a gente vê acontecendo aqui na vida de Esther. Ela dá atenção a quem faz esse direcionamento para ela, que é o seu tio, né? Tio pai. Então, tem todo esse amparo. Né? Quando Esther chega, como né, ela se cuidava, né? Possivelmente era alguém que tinha as suas vaidades controladas, né? E então ela ficou bem à vista de outras pessoas, ela estava preparada para aquele momento. E muitas das vezes Deus tem lugares excelentes para estender você. Mas será que você está preparado para isso? Não digo só mentalmente, não. Eu digo em um conjunto inteiro. Né? Porque existem lugares, existem portas de acesso que Deus vai abrir ela para você na medida em que você está, como o termo que está sendo usado, né? Está posicionado, está no lugar aonde você deveria estar, está com todas as características que você precisa ter. É um conjunto. E lembrar também de todo o aconselhamento, de todo o direcionamento que te foi dado para isso. E mesmo quando você chegar a determinados lugares, quer seja profissional, né, aonde você estiver galgando algo, lembre da fidelidade, lembre da raiz, lembre da sua estrutura. Lembre da onde você saiu, mas que essas lembranças sejam para te fortalecer frente a algumas situações. Só nesse capítulo aqui 2 a gente conseguiu extrair um pouquinho. E aí a gente continua lendo, porque o livro é muito interessante. E aí a gente vem para o 3 agora, que a gente vê também a figura do próprio Amã, né? Quando Amã, né, que faz todo esse processo, porque ele era o chefe da guarda, né? Então, assim, Amã, ele começa a receber exaltações, ele começa a ser bem visto perante o rei, então ele começa a ser promovido, né? Então, assim, nessas promoções de Amã, né, tipo de um reinado, né, as pessoas abaixam, as pessoas honram ele, né? Ou seja, onde está o teu coração, está o teu Deus, né? Amã tinha um coração grandioso, né? Um coração soberbo, um coração que olhava para dentro de si, né? E infelizmente, né, a soberba acaba com que você caia, com que você, né, perca algo daqui a pouco. Mas algo que me chama um detalhe aqui não é na verdade sobre o próprio Amã, porque a figura de Amã é muito clara aqui dentro do texto, mas é a figura de Mardoqueu, ou Mordecai. Por quê? Porque Mardoqueu, na verdade, ele era de outra linhagem, né? Mardoqueu era judeu. Então, ele estava no meio de um outro povo. E a cultura daquele povo era, né, mediante ao que estava sendo dito ali, prostrar-se perante ele, enfim. Porém, Mardoqueu mantinha as suas raízes, mantinha aquilo que literalmente ele acreditava, né? Só que um detalhe aqui. Quando aqueles servos, né, de Amã, eles observam essa postura de Mardoqueu, é perguntado para ele o que Amã e o que Mardoqueu faz. Mardoqueu revela. Mardoqueu diz que é judeu, né? Mardoqueu diz a sua linhagem. Nisso que Mardoqueu diz a sua linhagem, na verdade até então Amã não estava nem aí para Mardoqueu, sabe? Porém, um detalhe, uma fala revelada acaba colocando você em evidência em certas situações. Então, a partir daí, então, Amã começa todo um processo contra não somente Mardoqueu, agora contra todos os judeus daquela época, né? Agora contra todos os judeus que estavam ali. E olha como isso é sério, sabe? Uma pessoa consegue fazer um movimento a favor ou contra muitos, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para quem que a gente revela certas questões, o que a gente senta na mesa para falar, sabe? Quais são as conversas, né? Existem questões muito íntimas entre você, a sua família, entre você, né, a sua mãe, entre você e o seu pai, entre você e o seu Deus, né, o nosso Deus, que são íntimos e que existe um tempo para ser revelado.
Existe um tempo para acontecer. Porém, nada foge ao controle do eterno Deus. Amã pode até ter armado toda aquela situação contra Mardoqueu e contra os judeus em si daquela época, que os judeus sempre foram muito perseguidos, né? E realmente, a gente nesse capítulo 3 aqui, eu destaco duas situações, que é a questão dar autoridade na mão da pessoa errada. Né? A pessoa errada, estando no lugar errado, né, vai tomar atitudes erradas. E é isso que estava acontecendo aqui também nesse momento. Por quê? Porque o rei, então, dá o anel real para Amã, tinha confiança, né? Amã, na verdade, diz no capítulo 8 para o rei que há um povo, ele não diz que é judeu, ele diz que há um povo no meio do povo deles, né, que não faz aquilo que o rei manda. Olha o que diz o versículo 8. Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Aí ele fala: se bem parecer o rei, escreve que os mantém, e eu porei nas mãos dos que fizerem obra 10.000. Aí, ou seja, Amã ainda fala: rei, não deixa essa situação ficar. E quem conseguir pegar todos eles, a gente ainda vai dar, né, uma recompensa. Ou seja, Amã aqui, ele tem toda uma estratégia, né, para poder se aproximar do rei, para poder expor aquilo que ele gostaria que fosse, sabe? Mas a gente tem que lembrar o quê? Que tudo isso aqui ficou revelado, por quê? Pela postura que Mardoqueu se manteve, né? Mardoqueu que fala que era judeu, tá? E ele não nega as suas raízes, entendeu? E também a mãe então tem aquele momento para evidenciar Mardoqueu. Por quê? Porque agora no meio do povo ele observa quem é que não está se prostrando, quem é que não está fazendo, quem é que não está cumprindo aquilo a qual eu fui honrado, né? E o que o rei faz no meio disso tudo? O rei acaba dando um anel real para Amã. Diz que o rei dá o anel real, Amã começa então aqui a criar situações, chama escrivão, vamos escrever um edito aqui, o anel do rei está comigo, autoridade na mão da pessoa errada. Liderança na mão da pessoa errada. Só que Deus nunca perde, sabe? A gente pode até achar que Deus não está no controle de certas situações. A gente pode até achar que Deus não está vendo certas situações. Mas Deus, na verdade, ele nunca perde o controle de nada. Eu destaco aqui, tanto no 2 quanto no 3, essas situações. A característica de uma Esther, que era obediente, que era também fiel, vinha de uma família fiel, vinha de bons aconselhamentos, de bons direcionamentos e se manteve na posição, se manteve naquilo a qual ela foi chamada e estava sendo instruída a seguir. A gente encontra também aqui, né, uma mulher que sabia guardar segredos, que era reservada, né? Eu lembro até da mulher sábia de Provérbios 31, ela sabia guardar segredos, ela estava em trabalho, ela estava em ofício, ela tinha intimidade com Deus, então ela sabia as vozes as quais ela deveria ouvir. A gente encontra também no capítulo 3 essa outra visão de um Amã que era ganancioso, de um Amã que era soberbo, de um Amã que tinha poder nas mãos, né? Porém, um poder mal administrado, um poder a qual estava visado muito para o seu próprio ego. Eu sempre falo nos meus treinamentos, nos cursos que eu dou, poder é dado, poder é tirado. Tá? E aqui a gente vê também um Mardoqueu que tem a sua raiz, que tem a sua linhagem e que se mantém de pé. Que não, né, se abate ou que não se prostra frente a alguma situação no qual ele sabe realmente que é aquilo que ele deve preservar. E também encontro um Mardoqueu aqui que revela algo, né, para opositores. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com certas situações. E ainda nesse capítulo 3, a gente percebe aqui outra questão. A gente percebe, né, um Amã trapaceiro, um Amã ganancioso, um Amã soberbo e um Amã com autoridade na mão de quem não devia. A gente percebe um rei que muitas das vezes tem a sua inocência, sabe? Um rei que confia demais. Um rei que acha que todos que estão ao seu redor são confiáveis,
né? E aí a gente vê toda essa situação aqui acontecendo. Então eu gostaria de chamar a tua atenção nessa manhã, sabe? Você foi chamado para um grande propósito, quer seja profissional, quer seja nas suas atividades religiosas, quer seja no seio da sua família, sabe? No seio social em si. Você foi chamado para um grande propósito. Atente para o propósito a qual Deus designou para a tua história. Fique atento a detalhes. Se a autoridade não é para ser sua, não pegue, sabe? Guarde segredos. Observe características. Veja se você está preparado para galgar os lugares onde Deus está preparando para você. Veja se você tem estudado, se você tem se capacitado, se você tem preservado seu corpo, se você tem cuidado de si mesmo, autocuidado, autoconhecimento, amor com você mesmo. Consequentemente, você vai refletir isso para todos que estão ao seu redor. E principalmente, lembre-se, assim como Esther foi cuidada e amparada, Deus nunca vai te desamparar. Deus sempre vai levantar um colo. Deus sempre vai estender uma mão a teu respeito. Apenas confie em um Deus que tudo pode fazer, em um Deus que está sempre ao nosso lado, porque Deus faz infinitamente mais.